Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Nossa aula é a número 9 e o objeto de conhecimento é elementos da linguagem, detalhamento, classificação dos instrumentos musicais, percussão, corda e sopro. E vamos dar início a esta aula. Iniciamos nossa aula nessa paisagem linda, visto que a nossa aula é sobre música. Então, a música, ela depende dos sons. E esses sons, eles são emitidos no nosso cotidiano. O nosso corpo, ele nos oferece muitas possibilidades de produzir sons. Por exemplo, a nossa voz para cantar, para falar, nossas mãos para bater palmas e tocar instrumentos musicais, certo? E a natureza é uma fonte inesgotável de sons. Existem sons graves, como o rugido de um leão, e sons agudos, como o canto dos pássaros. Vamos ouvir um pouco esse som da natureza? Ok. Então, a natureza oferece muitos sons, né? Como vocês viram, o som de pássaro, também tem o som batendo nas árvores, o som do vento, tem o som das águas. Então, é um ambiente tranquilo para relaxar. Nós também temos os sons urbanos, quando estamos numa grande cidade. Agora vamos fazer uma viagem, vamos andar em uma rua de uma cidade urbana. Vamos ouvir um pouco esses sons, esses ruídos da cidade. Então, aqui nós temos um outro ambiente em que vocês vão ouvir esses ruídos de uma cidade grande. Vamos ouvi-lo? Então, esses sons, eles fazem parte do nosso cotidiano, dependendo do local em que vivemos. Quem vive nas grandes cidades está sempre ouvindo esses ruídos aí do trânsito das grandes cidades. E quem vive num ambiente mais rural, pode ouvir esses sons da natureza. Então, o som, ele depende do quê? De uma fonte sonora. O que vem ser mesmo uma fonte sonora? Vamos definir fonte sonora, então. Em cada instante, somos inundados por uma diversidade de sons. Os sons podem ser produzidos de diferentes maneiras. Temos sons produzidos pela natureza, como vocês ouviram, e sons produzidos pela atividade humana. Por exemplo, nas grandes cidades, os sons dos automóveis que vocês ouviram, das ambulâncias, das buzinas. E as ondas sonoras, elas percorre tempo e espaço de duas formas, em frequências irregulares, sem ordem e indeterminada, como os ruídos, e em frequências regulares, som constante e ordenado, como as notas de um instrumento. Então, vamos agora chamar um professor aqui do Centro de Mídia, o professor William, que é professor de Física, que ele vai explicar um pouco o som na física. Vamos ouvi-lo?
Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, professor de Física, e você já se perguntou quando você está ouvindo aquela musiquinha como o som consegue chegar até o seu ouvido? Bom, para isso nós temos que entender que o som ele é uma onda mecânica, e sendo uma onda mecânica ele precisa de um meio para se propagar. Que meio é esse? É o ar, tá certo? O som ele vai se propagar a partir das constantes compressões e rarefações desse ar. E aí vai ter a fonte, que é o emissor do som, e esse som se propaga até o ouvido, que é o receptor do som. Entre a fonte e o receptor, precisa-se de um meio. Como assim, professor? Me dê mais um exemplo de onda mecânica. Já percebeu que quando você joga uma pedrinha no lago, esse lago tem uma perturbação? Essa perturbação ela se propaga através desse meio, que é a água. Assim também acontece com o som. Só que o meio é o ar, tá certo? Então, o som ele é uma onda mecânica. E para que a gente escute esse som, é necessário sempre um meio material. Bom, existe algum lugar em que o som não se propaga? Lá no vácuo, lá no espaço, onde não tem matéria, não tem um meio para ele se propagar. No vácuo, o som não se propaga. Bom, espero que vocês tenham entendido, porque é assim que o som se propaga. Então, como vocês puderam perceber, o som ele precisa de uma fonte sonora, que pode ser o corpo humano, a voz humana, e também sons da natureza, e pode ser algum material. Então, para isso, eles precisam das ondas mecânicas que chegam até os nossos ouvidos através do ar, não é isso? Então, vamos agora conceituar o que vem ser o som. O princípio da música é o som. Ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, os quais transmitem essa vibração para o ar em forma de ondas sonoras que chegam aos nossos ouvidos e são interpretados de acordo com suas propriedades. Então, para que haja música, a gente precisa entender um pouco do som, né, dessas fontes sonoras. É por isso que eu chamei o professor William, mostrei para vocês algumas fontes sonoras da natureza, do corpo humano. E agora vamos definir o que vem ser música. Qualquer definição de música passa pela noção do tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo. E essa matéria-prima são os sons. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, a definição de música é uma organização de sons e silêncio. Então, para que haja música, tem que ter essa organização entre sons e silêncios. Mas, professora, será que é possível fazer uma música com ruídos? Por exemplo, os ruídos de uma cidade, por exemplo, vocês viram vários ruídos de buzina, de carro. É possível fazer uma música desde que esses sons estejam ordenados, assim como os sons da natureza, que muitas vezes são feitos sons, músicas de relaxamento, ouvindo esses sons naturais de pássaros, de água. Então, quando se organiza esses sons e silêncio, é possível fazer música. Então, e vamos agora definir o que vem ser os parâmetros do som. São 4 os elementos formadores do som. E é articulando esses 4 elementos que se criam músicas. Ou seja, os parâmetros do som são altura, intensidade, duração e timbre. E vamos agora estudar cada um desses parâmetros. Primeiramente, vamos definir o que vem ser a altura. A altura é a frequência de vibração de uma onda sonora no que diz respeito à sua altura. Os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem relação com o volume. Lembre-se que quando falamos de alto e baixo, não estamos nos referindo a um volume, e sim à altura. Então, a altura ela é dividida em 2 partes, que pode ser os sons agudos. O que vem ser o som agudo? Vamos definir.
Som com maior frequência, vibrações rápidas, que corresponde a um som alto, logo agudo. Então, esse som agudo, ele pode ser um som de um pássaro, de uma voz feminina, certo? É um som com maior frequência, é um som com vibrações rápidas que corresponde a um som alto. E um som alto é um som agudo. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som. Então, é aquele som bem fininho. Por exemplo, o miado de um gato, de um pássaro e um grito. Então, esse é o som agudo. E a altura também ela se divide em sons graves, agudo e grave. Vamos definir o que é que vem ser o som grave. Som com menor frequência, as vibrações são lentas, que corresponde a um som baixo, logo grave. Quanto menor for o número de vibrações, mais grave será o som. Então, como podemos definir esse som grave? O rugido, por exemplo, de uma fera, de um leão, o latido de um cachorro, certo? Podemos também um trovão. Então, tudo isso são definidos como sons graves. Então, a altura ela é dividida em sons agudos, que pode ser definido como a voz feminina, e os sons graves, a voz masculina. E também nós temos outro parâmetro do som, que é a intensidade. O que vem ser a intensidade? A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. Está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Nós vamos mostrar para vocês essas ondas, certo? Da intensidade. Então, aqui nós temos um gráficozinho, que é que o som forte, ela tem uma maior amplitude. Isso aqui é a amplitude da onda, certo? Vamos definir aqui. Ó, isso aqui é a amplitude, ou seja, quando a intensidade é forte, a amplitude é maior. E quando o som é fraco, a amplitude é menor. Então, é a amplitude da onda. Então, a intensidade, às vezes, ela é confundida com a altura do som, né? Que é som agudo e som grave. Então, não se diz assim, som alto e som baixo. Existe som forte e som fraco, certo? Por exemplo, o volume de um som, por exemplo, ou ele está muito forte ou ele está fraco, certo? Não é som alto e som baixo, não. Então, é a intensidade do som. Então, a intensidade é a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretada por nossos ouvidos por meio da sensação de volume. Então, vamos ver agora outro parâmetro do som, que é a duração. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isso é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que dura as vibrações do objeto que os produz. É o período em que o som é captado em nossos ouvidos. Uma nota tocada no piano pode ter som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla apertada. Então, podemos definir também um som curto, por exemplo, um estalo. Ele é bem breve, certo? E o som, por exemplo, de uma ambulância, já é um som longo. Vamos mostrar para vocês agora essa definição de duração do som.
Então, perceberam? Aí nós mostramos um som longo, certo? De um violino para vocês. Agora, mudando de assunto, nós vamos conhecer um pouco sobre os instrumentos musicais. Então, os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o modo como eles produzem sons, ou seja, cordofones, idiofones, membranofones, aerofones e eletrofones. Vamos mostrar para vocês esses instrumentos musicais. Aqui estão vários instrumentos, então a gente vai definir aqui esses instrumentos. Como vocês podem ver, podemos classificá-los de cordofones, porque são instrumentos de corda, como vocês podem ver. Aqui ao lado nós temos as flautas, que são conhecidas como aerofones, ou seja, instrumentos de sopro, certo? Aqui também nós temos conjuntos de instrumentos de sopro, e aqui nós temos membranofones, que são instrumentos de percussão. E aqui o triângulo e o prato são os instrumentos idiofones, certo? Então, a gente vai definir cada um deles individualmente. Vamos agora definir o que vem ser os cordofones. Bem, os cordofones são os instrumentos de corda. São conjunto de instrumentos cujos sons são resultados de cordas esticadas, como vocês viram na imagem. Existem dois subgrupos, simples, piano e cravo, em que existe uma corda para cada nota, e os compostos, violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons, dependendo do local em que o músico aprender. Então, vamos ouvir agora um instrumento de cordofone, ou seja, instrumento de corda. Vamos ouvi-lo? Então, vocês perceberam aí, na sonorização, sons graves e agudos, ou seja, aquele som fininho, que eram sons agudos, e os mais fortes eram os sons graves. Então, vamos a outra classe de instrumentos, que são os idiofones. São instrumentos em que o som é resultado das vibrações no próprio instrumento, por meio de percussão, em batidas, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria, temos diferentes instrumentos sem altura definida, como agogô, cachixi, triângulo, clave, e instrumento com altura definida, como o xilofone e o metalofone. Então, vamos ouvir um idiofone. Então, conseguiram perceber aí que o triângulo é um idiofone? Agora, vamos para uma outra classificação de instrumentos, que são os membranofones. São instrumentos de percussão, ou seja, batidas. É o som produzido por uma membrana esticada e é gerado por percussão, por meio do impacto das mãos do músico ou baquetas. Instrumento de membranas que são percutidas, por exemplo, tambores, congas, atabaques, tímpano, etc. Friccionadas, por exemplo, a cuíca, que ressoam no ar. Ou são pulsadas, e é hectara. Vamos agora mostrar para vocês o som desses instrumentos membranofones, que são os instrumentos de percussão. Vamos ouvi-lo?
Então, perceberam na imagem aí o som sendo batido aí através das mãos e o outro através de baqueta. Então, membranofone são os instrumentos de percussão, né, que são batidos com as próprias mãos ou através de baquetas. E temos uma outra classificação, que são os aerofones, que são os instrumentos de sopro. Então, são instrumentos em que os sons são resultados da vibração do ar sem passar por tubos, ou seja, gaita de boca e acordeon, ou passando dentro de tubos. Flautas, saxofones e trombones. Então, vamos ouvir agora um instrumento de aerofone, ou seja, um instrumento de sopro. Vamos ouvi-lo? Então, vocês ouviram aí um instrumento saxofone, que é um instrumento de sopro, ou seja, é um aerofone. E temos também uma outra classificação desses instrumentos musicais, que são os eletrofones, que são instrumentos elétricos, ou seja, o som é produzido por meio de equipamentos acionados pelo músico, mas que depende da energia elétrica para funcionar. Vamos ouvir agora esse instrumento eletrofone. Então, perceberam aí o som da guitarra elétrica? Então, esses instrumentos, eles dependem do quê? Da energia elétrica. Então, vocês perceberam que existem classificações aí nos instrumentos musicais. Tem uma ordem, por exemplo, numa orquestra, esses instrumentos, eles são divididos numa orquestra sinfônica. Existem os músicos, certo, que tocam os instrumentos de sopros, ou seja, o aerofone, então fica um ao lado do outro. Aí existe um grupo de artistas, de músicos, desculpa, que toca o quê? Instrumento de percussão, né? Que são os membranofones, que são aqueles que são tocados através de batidas, né? Através da mão ou de baquetas, não é isso? E também temos aqueles, os cordofones, que são os instrumentos de corda, que é o violino, o violão, certo? E também tem aqueles outros que são também classificados, que são os pianos, certo? Que também são classificados de instrumentos de corda. Então, existe toda uma organização de uma orquestra sinfônica para que todos esses músicos, eles toquem em harmonia. E para isso, os sons têm que estar organizados. Então, para produzir música, existe... Lembra da definição? A música é uma organização de sons e silêncios. Então, através dessa organização de todos esses músicos, que são muitos numa orquestra sinfônica, existe a música ali em harmonia, que tem ali um maestro que organiza todos esses sons. Então, por isso que existe essa organização dos instrumentos musicais em aerofone, cordofone e membranofones. E para que aconteça a música,
A música depende do quê? Do som, não é isso? Então, nós mostramos os parâmetros dos sons para vocês. Primeiramente, a altura, que é dividida em sons graves e sons agudos. Os sons agudos, esse som fininho, pode ser classificado como uma voz feminina, não é isso? E o agudo pode ser definido como uma voz masculina, aquela voz forte. Aí nós temos a duração do som, que pode ser um som breve ou um som de longa duração, por exemplo, como o som de uma ambulância. E um som breve pode ser um som de um estalo, de um assobio rápido, não é isso? Também nós temos a intensidade, que geralmente é confundido com o volume do som. Lembra que a intensidade, ela pode ser forte e pode ser fraca. Então, quando alguém aumentar o volume, né, do som, a gente não pode falar, esse som está muito alto ou então está baixo, mas sim o som está intenso e o som está fraco. Então são sons fortes e som fraco. Isso depende do que? Da amplitude da onda sonora, como nós vimos. Então, e esses sons, para que ela aconteça, ele precisa de uma fonte sonora, não é isso? Então, essa fonte sonora, ela pode ser emitida pela voz humana, ou seja, pelo nosso timbre de voz. Pode ser também sons da natureza, som de pássaro, som de animal, um som de uma cachoeira, de um trovão, tudo sons naturais da natureza. E pode ser produzido também por ruídos, não é isso? Dentro de uma casa, por exemplo, temos vários ruídos. Temos ruído do liquidificador, o ruído da televisão, arrastando uma cadeira, certo? E também temos numa construção também, ouvimos som de martelo, de serra elétrica. E nas ruas da cidade, que são vários ruídos, som de buzina, de ambulância. Então, isso depende do ambiente que nós estamos. Então, o som ele faz parte do nosso cotidiano. Quem vive nas grandes cidades ouve bastante ruído, mas quem vive próximo à natureza já é uns sons mais tranquilos da natureza, não é isso? Então, nós vimos os parâmetros do som nessa aula e também definimos a classificação dos instrumentos musicais, né? Que são sons de cordofones, sons de cordofones, membramofones e diofones, não é isso? Então, depois de definir todos esses parâmetros do som e também de instrumentos musicais, nós finalizamos essa aula.